Olá, amigos da TV10, nós estamos mais uma vez aqui na Clínica Dias para falar sobre cirurgias plásticas. Dr. Luiz Fernando, mais uma vez, obrigado por nos receber. Eu que agradeço a vinda de vocês aqui. Bom, doutor, nós escolhemos hoje, também a pedido do telespectador, o tema será cirurgias corporais pós perda acentuada de peso. Certo. Bom, eu começo lhe perguntando o seguinte, aqueles pacientes que perderam, digamos assim, muito peso através das cirurgias bariátricas, eles precisam de cirurgias plásticas e por que isso ocorre, doutor? Perfeito. Todo paciente que perde muito peso, seja após a realização de uma cirurgia bariátrica, ou seja porque perdeu peso mesmo, por uma dieta, por um regime, ele vai apresentar o quê? Uma desproporção conteúdo-continente. O que é o conteúdo em relação... Imagine um corpo que tem uma dimensão e ele começa a engordar muito. Então, o conteúdo começa a aumentar muito, estirando o continente, que é a pele. Quando ele perde este peso e volta ao peso anterior, a pele pode não acompanhar, como geralmente não acompanha. E aí gera o quê? Flacidez. Então, o continente não acompanha a redução do conteúdo, então ele não apresenta uma retração suficiente e sobra, é o que a gente chama de flacidez. Por isso que o paciente que perde muito peso, por exemplo, através de uma cirurgia bariátrica, ele necessita depois de algumas cirurgias para correção dessa flacidez. Falar sobre obesidade, como é a classificação da obesidade? E o paciente ainda com excesso de peso, ele pode ser submetido a uma cirurgia plástica? Perfeito. Existe um método, uma regrinha, na verdade, uma fórmula muito simples para calcular se o paciente está acima do peso ou não. É pelo índice de massa corporal ou corpórea. Então, ele é feito através do peso e da estatura. Então, você divide o peso pela altura ao quadrado e atinge um número, o peso em quilogramas e a altura em metros. Então, se você tem esse número é inferior a 18, é baixo peso. De 18 a 25, normal. De 25 a 30, a gente chama de sobrepeso. 30 a 35, obesidade grau 1. 35 a 40, grau 2. E acima de 40, obesidade grau 3 ou obesidade mórbida. Então, o paciente, fazendo esse cálculozinho, ele vai ver o número que ele está para ver se ele está acima ou não do peso. E a cirurgia plástica, ela deve ser realizada quando? É lógico que o paciente vai muito acima do peso, se tiver indicação clínica pelo seu cirurgião do aparelho digestivo de fazer uma bariátrica, ele vai indicar e depois ele vai procurar o cirurgião plástico. Mas quando que o cirurgião plástico vai intervir no paciente? Quando esse IMC dele estiver inferior a 35. O Conselho Federal de Medicina contraindica cirurgia estética em paciente com IMC acima de 35. Ou seja, se ele já tiver em uma obesidade grau 2. Então, se ele não tiver feito uma bariátrica, ou se ele não tiver feito, se ele tiver obeso ainda, você até pode fazer uma cirurgia plástica, mas não deve estar com IMC igual ou superior a 35. Agora, quais são as cirurgias mais comuns indicadas depois que o paciente perde muito peso, doutor? Quais são elas? Quando o paciente perde muito peso, ele pode apresentar flacidez em qualquer parte do corpo. Como nós estamos discutindo agora, Zé Luiz, a questão das cirurgias corporais, nós vamos falar das cirurgias faciais. Mas é claro que se ele tem um rostinho gordinho e perde muito peso, ele pode apresentar flacidez facial que necessita cirurgia nesta área. Mas na parte corporal, a gente divide basicamente na parte baixa e na parte de cima. Sendo a parte de cima, basicamente, cirurgia plástica mamária, cirurgia do braço, cirurgia do dorso e na parte inferior, abdômen, flanco, interno de coxa e às vezes a coxa até lá embaixo, que é a dermolipectomia de coxas mesmo, tá? O senhor poderia falar de uma forma resumida um pouco de cada uma dessas cirurgias, doutor? Perfeito. Na parte superior, então, a plástica de mama, a gente faz o que na plástica de mama? Geralmente nós fazemos a montagem da mama ou a montagem da mama com a inclusão de prótese. Por quê? O paciente que perde muito peso, não é que ele não possa apresentar mamas grandes, mas dificilmente isso acontece. Por quê? Porque ele apresentava muitas vezes mama grande e na perda de volume, da perda de peso, a mama também vai reduzindo, porque a mama tem gordura e glândula. E esse continente, esse conteúdo gorduroso reduz, diminui o volume da mama e a mama fica menor e com flacidez de pele.
Então, se o volume é adequado, você monta. Se o volume não é adequado, você introduz uma prótese e monta. A plástica de braço, geralmente o paciente vem com flacidez no braço, então às vezes a pele está bem abaixo da região do osso, do húmero, e aí essa pele que fica como uma cortininha, você trata através de uma cirurgia, ressecando essa pele, ela pode chegar até a axila, entrar no tórax, você vai discutir com o seu paciente. E a cirurgia de dorso, às vezes a cicatriz sai da mama, vai até a região das costas para paciente que tem asinha, ou seja, aquele sobra de pele. Então isso são as cirurgias mais comuns para a parte superior. Para a parte inferior tem o abdômen, que nós já discutimos inclusive numa outra conversa aqui sobre a plástica abdominal, que de diferente nesses pacientes pode apresentar uma variação técnica da abdominoplastia, que a gente chama de abdominoplastia em âncora. Tem a flancoplastia, em que você resseca o excesso de pele da região do flanco, podendo fazer inclusive a suspensão das nádegas. E a dermolipectomia ou a cirurgia de coxas, que pode ser feita só na raiz ou pode ser feita indo em direção ao joelho. Bom, o paciente vai passar por esse procedimento. Qual é a atitude dele antes da cirurgia? O que é que ele precisa fazer? Bom, o paciente tem que, antes da cirurgia, como toda cirurgia, fazer uma série de exames de sangue, um exame de urina, uma avaliação cardiológica e alguns exames de imagem, eventualmente. No caso, por exemplo, plástica de abdômen, nós pedimos ultrassom, mama também. E é importante que esse paciente esteja com o seu peso estabilizado pós uma cirurgia bariátrica, porque ele não pode fazer uma cirurgia dessa quando ele está apresentando aquela perda mais intensa que acontece no começo. Então, geralmente, nós pedimos uma avaliação, uma carta de liberação para o cirurgião que operou da bariátrica, o cirurgião do aparelho digestivo. Vamos falar, como a gente sempre fala, de cada procedimento do pós-cirúrgico. Qual é a previsão, o prognóstico no pós-cirúrgico e também em relação ao sucesso, ou seja, aquela expectativa do paciente, do resultado final, doutor? Bom, depois que o paciente realiza essa cirurgia, a gente tem que avaliar o quê? Qual a cirurgia que ele realizou, porque nós estamos discutindo aqui uma série de cirurgias, desde a cirurgia de braço até a cirurgia de coxa. Nós não costumamos associar muitas cirurgias, 5, 6 cirurgias no mesmo procedimento. Então o paciente pode optar por fazer, por exemplo, a parte superior, na qual a gente pode fazer a mama, dorso e braço, por exemplo, ou a parte inferior, ou uma inferior e uma superior. Então o pós-operatório vai depender da cirurgia que foi feita. Ele não precisa ter restrição, ele não precisa ficar arcado se fez cirurgia de braço, mas de acordo com a cirurgia que ele fez, ela fez, é o pós-operatório. Então, na plástica de abdômen andar arcadinho, na plástica de coxa evitar abrir as coxas, principalmente, por exemplo, quando você vai andar a cavalo ou motocicleta, coisa do tipo. Braços vai ter uma limitação com a movimentação como a mama. Então, a orientação pós-operatória é feita especificamente de acordo com a cirurgia que foi realizada. E a cirurgia realizada, eu opto por fazer a prioridade do paciente. Então, o que lhe incomoda mais? Doutor, o que mais me incomoda são as mamas. Então, nós começamos pelas mamas. É a mama e o braço, a coxa e o abdômen. É nessa sequência? Então, vamos fazer a mama e o braço e depois a gente faz abdômen e coxa. Ou seja, a prioridade do paciente, a gente opta por fazer inicialmente. Para a gente finalizar, então, falando de resultados, né? Ele compensa mesmo com, algumas vezes, as cicatrizes extensas que acabam ficando? Compensa para o paciente esse tipo de cirurgia? Eu não tenho dúvida nenhuma que compensa, mesmo porque a gente avalia e acompanha os pacientes no pós-operatório extremamente satisfeitos com o resultado. Você tem que ter ideia de uma expectativa realista de resultado. Então, o paciente que tem 140, 150 ou mais quilos, que perde 50, 60, 70 quilogramas depois de uma cirurgia bariátrica e vem com uma quantidade de flacidez de pele intensa, é lógico que ele vai colocar numa balança. De um lado está a cicatriz, do outro lado está a flacidez e vai compensar muito. Se você fizer uma plástica de braço, uma menina de 20 anos, que tem o braço um pouquinho gordinho, mas é firme, não tem flacidez, e você colocar um corte no braço dessa paciente, ela não vai ficar satisfeita, porque a troca não foi adequada. Agora, uma paciente com flacidez importante no braço, ela aceita perfeitamente uma cicatriz. Por quê? Porque compensou, para ela valeu a pena. Foi uma troca vantajosa. Então, as cicatrizes pós-perda acentuada de peso realmente são extensas, mas os pacientes ficam muito satisfeitos, porque eles apresentavam flacidez de pele importante. Então, bem explicado, uma consulta médica com o profissional, como que vai ser a cirurgia e como vai ser, onde vão locar suas cicatrizes,
ela entende, aceita, faz e fica satisfeita, sim. Muito bem, mais uma vez quero agradecer, mais um tema importante que a gente acabou elencando aqui para essa entrevista de hoje. Obrigado por nos receber e estaremos de volta brevemente. Eu agradeço a visita de vocês e espero vocês em breve. Obrigado.